se você está assistindo isso aqui, é porque certamente você ou é médico veterinário, né? Ou você tem um cachorro que tenha aquelas manchas marrons, sabe? No olho, aquela mancha marrom que fica no pelo, né? Às vezes fica um cheiro ruim. Então, isso aí é um problema que é muito comum, tem algumas raças que são mais acometidas por isso, e a gente escuta milhares de coisas e também vê milhares de coisas para se vender, né, no mercado pet. Às vezes o pessoal fala, passa determinada coisa, tal, que isso vai resolver o problema do seu bichinho, né? É, ou então o próprio médico veterinário às vezes pergunta para mim, eles perguntam assim, olha, você sabe algum produto que a gente pode passar, que pode resolver esse problema? Né? Às vezes as pessoas falam que algum tipo de ração, né, que a gente dá, alguma marca de ração também pode ser uma solução, né? Então, assim, o papo hoje que a gente vai ter aqui, na verdade, é para esclarecer isso de uma vez por todas, né? Eu já tive algumas experiências, assim, de até representante comercial de algumas empresas de produtos, tal, que vieram tentar me resolver, tentar vender algum produto, falando que vai resolver o problema com aquele determinado produto, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Para vocês terem noção, eu já escutei falar até que babosa cura catarata, tá? Então, assim, são coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? Que a gente precisa ter um embasamento científico para a gente acreditar ou não. A gente tem, na verdade, que estudar, que pesquisar, que ir atrás e ver o que realmente faz sentido, né? Outra coisa são até os artigos científicos hoje em dia, o pessoal publica também o que quer, né? Então a gente tem que ter aquele senso crítico, tá? Então, às vezes você procura um determinado artigo ou um livro que fala uma coisa, você procura outro, está falando outra coisa. Teve até um caso, uma vez que eu estava dando aula, era sobre coisa de odonto, era aula de odontologia, né? E eu vi que em um livro falava do número de dentes, tal, de anatomia de dente, um livro falava uma coisa e outro livro falava outra, né? Então a gente tem que realmente pesquisar e ter o senso crítico. Não é porque está publicado que o negócio é sério, tá? Não é porque está publicado que o negócio é verdade, que bate o pé e tal. Então a gente tem que ter o nosso senso, tá? Então, assim, esse negócio dessa mancha marrom no olho é uma coisa complicada, é uma coisa que a gente tem determinadas dúvidas, tá? Então, para acabar com essa dúvida, a gente vai ver um pouquinho aqui, ó, vou compartilhar com vocês uma aula que eu fiz, tá? A esse respeito. Então, ó, mancha marrom nos olhos do cão, tá? Então, como que é? A gente vê, fala isso mesmo, mancha marrom nos olhos do cão, será que isso é real? Né? Então, a primeira coisa que eu queria que vocês fizessem aí, dá uma olhada no meu YouTube, no meu canal, se inscreve. Do lado tem o meu site, nesse site tem umas curiosidades para tutores de pets. Você também que é médico veterinário, tem artigo científico, você pode solicitar esses artigos, eu envio para vocês. Tem minha fanpage e tem o Instagram. Então segue lá, que eu sempre coloco novidades, às vezes coloco alguns vídeos também. Então é bom para vocês ficarem por dentro, tá? Novidades de curso também, viu, gente? Então, às vezes você é médico veterinário ou é estudante de medicina veterinária e gosta de oftalmologia ou atende casos de oftalmologia, né? Então é uma boa, porque a oftalmologia veterinária ela vem crescendo a cada dia mais, tá? Isso por quê? Porque os tutores eles estão cada vez mais próximos dos seus pets, então ele consegue perceber, né, as alterações que tem nos olhos do animal e ele se preocupa mais com o bem-estar e com a saúde. Esses animais vivem mais tempo, com essa de viver mais tempo vem mais casos diferentes na clínica, né, para a gente atender e, consequentemente, os casos de oftalmologia. Esse negócio do olho marrom é uma coisa que, ó, existe há muito tempo e independe da idade, né? Então, não sei se vocês já viram, ó, fica essa mancha marrom, né, na região
do canto medial do olho, escorrendo aqui para plano nasal. Às vezes, se o animal tem as dobras nasais, essa mancha marrom, ela acompanha essas dobras nasais, né? Isso fica bem pior, porque junto com essa mancha marrom tem uma umidade, tá? Então, as pessoas se incomodam com isso, os tutores se incomodam com essa mancha, né? Existem as raças que são mais acometidas, então, principalmente aqueles animais que têm o focinho achatado, que a gente chama braquicefálico, tá? Então, esses animais, nesses animais, essa mancha marrom ela fica mais proeminente, tá? Olha aqui, um cão da raça Shih Tzu também, com essa mancha marrom, então fica úmido, aquela secreção o tempo inteiro. E aí a impressão que dá é de que o animal está lacrimejando muito, né? Ele lacrimeja demais, tal. Às vezes pode ser, tá? Então, às vezes pode ser porque ele está lacrimejando muito e, na verdade, é porque tem alguma coisa aí que está errada. Né? Então, a gente tem que avaliar direitinho. Quem já escutou falar, você já escutou falar esse nome aí, lágrima ácida? Acho que eu escuto um monte de gente falar isso, lágrima ácida, um monte de tutor fala. Às vezes a gente vê coisas na internet, em Google, tal, falando de lágrima ácida, que isso se chama lágrima ácida, né? Você já escutou falar isso? Fala a verdade ou não, se você já escutou falar, né? Então, na verdade, cara, quando eu penso em lágrima ácida, quando a pessoa fala isso, o que eu penso é esse esquema aí, ó, esse desenho. Imagina, se a lágrima é ácida, o que vai acontecer? Se uma substância é ácida, ela vai derreter tudo que está perto dela, tudo que ela entra em contato. Né? Então, se a lágrima ela é ácida, na verdade vai começar a derreter o olho do animal. Tá? Então, quando eu olho as pessoas, quando eu escuto as pessoas, ou leio, né, em algum local, lágrima ácida, eu já falo, meu Deus do céu, isso é verdade? Isso é real? Será que a lágrima é ácida? Se fosse ácida, realmente o olho do animal ia estar inteiro? Né? Então, é uma coisa que a gente tem que questionar. Né? Esse nome aí, tirar da nossa vida, tira da frente. Né? Porque se fosse ácido, iria acontecer dessa forma aí, esse desenho que a gente está mostrando. Tá? O que acontece aí, na realidade? Isso aí, existe um nome específico para isso. Tá? O nome disso é discromia ferruginosa. É essa coloração marrom que dá nos pelos, não só nesses pelos da região aqui do olho periocular, como de região de barba. Às vezes o animal lambe as patas, né? Fica marrom. Então, se fosse lágrima ácida, o animal lambe lá as patas dele, como é que ia? Qual que seria o nome para isso? Tá? Então, a lágrima vai para a pata do animal? Então, o nome correto, né? Ele se chama discromia ferruginosa, é a modificação na cor da pelagem desses pelos, tá bom? Então, o tutor, né? O tutor do animal. O que ele sente? O que ele percebe? Na verdade, esse tutor vai começar a perceber um odor muito ruim, um odor desagradável. Então, o tutor às vezes reclama, nossa, tá com um cheiro ruim, assim, a boca do meu cachorrinho, né, tá com um cheiro ruim. Ou então, sabe o que eu já escutei o tutor falando? Que o olho do cachorro estava cheirando ruim. Nossa, o olho tá cheirando ruim e tal, né? Então, na verdade, não é o cheiro que é ruim, não é o olho que tem cheiro ruim. Na verdade, é aquela umidade em constante contato com a pele dessa região, aí junta com as dobras, às vezes o animal tem dobra nasal, né, tem focinho chato, tal. Então, junto ali aquela umidade naquela região, fica quente e tal, e aí começa a ter a proliferação bacteriana, né? E aí as bactérias também acaba acontecendo uma reação ali junto com essa umidade, bactéria, que libera esse odor desagradável, né? Seria a maceração da pele. Tá? Então, a aparência, ela fica uma aparência inaceitável, fica aquela mancha marrom, né, sempre úmida, o tutor limpando o tempo inteiro, não aguenta aquilo.
Então o tutor percebe, tá com cheiro ruim, né? Tá muito feio, né? Então você compra um cachorro branquinho e tal, e acha que ele vai ficar com aquela carinha branca, aquele focinho branco o tempo inteiro, mas na verdade ele começa a desenvolver essa mancha aí que tem um cheiro ruim, uma aparência inaceitável mesmo pelos tutores, tá? Acontece o acúmulo de secreção ali nos pelos, né? E o tutor fica limpando o tempo inteiro. Eu passo soro com a gás ou com algodãozinho direto, eu fico limpando ali, tá? E aí, essa umidade, ela acaba resultando num comprometimento da pele dessa região. Então, às vezes a gente vai fazer uma cirurgia, fazer o preparo cirúrgico da região do paciente, então a gente tira os pelos ali, raspa os pelos no preparo pré-operatório, e a gente vê que embaixo da pele, assim, embaixo dos pelos, desculpa, a pele está toda avermelhada, está inflamada, às vezes tem placa de pus ali, gente. Então, é muito comum o tutor culpar o pessoal de banho e tosa por causa disso. Na verdade, o cara do banho e tosa, ele não tem culpa disso, de nada, né? O cara passa a máquina ali, a pessoa passa a máquina, fez a higiene, lavou, tal. Quando passa a máquina, a gente consegue ver o que tem embaixo, né? E o que tem embaixo? Imagine aquela umidade constantemente, com bactérias, calor, aquelas dobras, né? Então aquilo ali fica macerando, dá uma dermatite úmida. A gente fala que é uma inflamação da pele mesmo. Às vezes tem pus da ferida ali naquela região e você não vê. Por quê? Porque o pelo tá lá e você não tá vendo. Tá? Por mais que a gente limpe, na hora que passa a máquina de tosa mesmo, aí sim que você vai ver, né? Então a gente não pode culpar a pessoa do banho e tosa, né? Porque tem essa lesão, tal. Na verdade, não é isso. Essa pessoa não é culpada, tá? Na verdade, é que a gente não percebeu aquela alteração, então, embaixo dos pelos. E é comum a gente receber animal para consulta, a maioria o pessoal culpa o pessoal do banho e tosa, né? Mas o pessoal do banho e tosa, se eles trabalham com animais, é porque eles amam muito e é uma responsabilidade muito grande trabalhar com banho e tosa, porque o cachorro é que nem uma criança, né? Então, é muita responsabilidade, só que o cachorro também morde, tá? Você tem que ter cuidado, saber como trabalhar com o animal, tem que ter muita paciência, né? E jamais alguém iria fazer alguma coisa, machucar o olho do animal de propósito, né? A gente tem que lembrar sempre que às vezes acontece, derrama shampoo ou espirra, na hora de espirrar o perfume o animal vira e o perfume pega no olho do animal. Então isso é acidente, né? São acidentes que acontecem. Não é proposital e a gente tem que parar com essa mania de querer sempre foi o cara do banho e tosa, foi o cara do banho e tosa, né? E na verdade não é assim, tá? São poucos casos que eu vi, né? Até hoje eu acho que eu atendi um caso só de maus tratos, e nem era em São Paulo isso, e foi nítido que foi agressão mesmo. Então, assim, são poucos os casos que acontecem isso, e se acontecer, claro que a pessoa tem que ser denunciada, aí vem toda aquela parte legal da história, tá? Mas essas coisas de pele embaixo dessa mancha marrom, que passa a máquina de tosa, deu uma ferida, foi o cara do banho e tosa, não foi. É por causa justamente dessa umidade aí que fica muito tempo levando a uma alteração na pele da região. E por causa dessa alteração, dessa dermatite úmida, it é uma inflamação, né? Derma é pele. Como dá uma dermatite úmida, né? Começa a vir esse odor desagradável também que o tutor sente, tá? Então tá, isso é a percepção do tutor, é o que ele enxerga, né? Para a gente entender a causa disso, eu queria mostrar um pouquinho de anatomia para vocês, né? Então, a anatomia ela é muito importante para que a gente entenda definitivamente essa história e essa coisa de discromia ferruginosa, né? Que o pessoal fala que é lágrima ácida. Então, aqui nesse desenho, vocês podem ver, então,
tem o olho do animal, eu vou apontar aqui para vocês verem. Ó. Então, aqui está o olho do animal, a pálpebra superior, pálpebra inferior. Essa região aqui da pálpebra a gente chama canto medial e aqui é o canto lateral, tá? Medial é de médio aqui. No canto medial dos animais, e nosso também, gente, é muito legal isso. No canto medial tem dois orifícios. Tem um orifício aqui, ó, nessa pálpebra superior medial e na pálpebra inferior medial, que são dois pontos. São dois pontos lacrimais, que são dois orifícios que dão comunicação com dois canalículos, ó, um em cima e um embaixo. Esses dois canalículos se encontram e vão resultar em um ducto nasolacrimal, certo? Que vai até o ponto nasal, onde tem outra abertura. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é o canal nasolacrimal, tá? Vixe, mas que raio é isso aí? Para que serve isso? Esse canal nasolacrimal, ele serve justamente para drenar o filme lacrimal, a lágrima, tá? Então, a lágrima ela é produzida por algumas glândulas que tem, então tem glândula lacrimal, tem glândula nictitante, tá? Isso não importa. A lágrima ela é produzida, ela lubrifica toda a superfície do olho, certo? Então, a lágrima serve inclusive para o movimento de piscar. Então, quando o animal ele pisca, como tem a lágrima, esse ato de piscar, ele fica contínuo, ele fica liso, né? Então, ele fica lubrificado, tá? Então, a lágrima tem outras funções também. Mas beleza. Então, esse filme lacrimal ele é produzido e ele entra por esses pontos lacrimais e é drenado através de canalículo e ponto nasal. E vai sair lá na narina do animal. Em raças braquicefálicas, tem até uma comunicação com a cavidade oral também, tá? Então, esse aí é o caminho da lágrima. Ó. Ela é produzida, filme lacrimal, né? Produzido, entra por esses pontos lacrimais, canalículo e ponto nasal, beleza. Isso aí é o caminho normal da lágrima, tá? A gente vê isso até em peça anatômica. Olha que legal esses desenhos aí, ó. A gente consegue canular o ponto nasal, tá vendo? Ou ponto lacrimal no olho, né? Claro, isso aí um médico veterinário, né? Para fazer isso aqui é uma peça anatômica, onde foi utilizado um corante aqui, ó, para mostrar realmente a presença desse ducto nasolacrimal, tá? E aqui também, ó, os dois pontos, canalículo, né? Então, isso aí mostra realmente que existe esse caminho aí que a lágrima faz, tá? Então, olha que bonitinho. Já está tudo muito bem estabelecido isso. Isso aqui, ponto nasal, tá vendo? Ó, inferior, aqui em cima, os dois canais, e aí depois vem o ducto, ok? Aqui a gente vê um outro desenho também mostrando o caminho certinho, ó, né? Então, isso aí é anatomia, tá? Se existir, vamos pensar comigo, se a lágrima é produzida e ela é drenada por esses pontos, por esse ducto, né? Por esse canal aí nasolacrimal. Se ela é drenada por aí para sair no ponto nasal, certo? Beleza. Agora, se acontece algum problema nessa drenagem, o que vai acontecer? Por onde, pelo amor de Deus, por onde essa lágrima vai sair, né? Ela vai escorrer para a pele da região periocular, claro. Então, o mesmo acontece com a gente. A gente produz muita lágrima quando está chorando. O ducto, o nosso canal nasolacrimal, ele não dá conta de drenar toda aquela lágrima que está sendo produzida. Então, ela vai escorrer para a pele da face, né? A gente até sente um pouco pela boca também a lágrima passando. Então, vocês já perceberam que a gente estira um colírio? Quando a gente estira um colírio, às vezes você sente o gosto na boca? Isso aí acontece também nos animais. Às vezes a gente faz um determinado colírio, né, em gato principalmente, a gente faz um colírio X e ele fica espumando muito a boca. Por quê? Porque é realmente aquele gosto, tá?
Então, nos animais, a mesma coisa. Só que no caso deles, ele não está produzindo muita lágrima porque está chorando, não é isso, né? Na verdade, está acontecendo algum problema nesse sistema de drenagem da lágrima, né? Alguma obstrução, alguma coisa que está fazendo com que essa lágrima escorra pela face dele. Né? Então, isso é óbvio que está acontecendo algum problema. Existem algumas alterações que são... A cachorra está latindo, né? Então, eu vou mostrar ela para vocês. Ó. Vem aqui, sua safada. Essa é a minha Teteco. Isso aqui é a minha Tetequite. Essa aqui é a Skipple, tá? A Skipple, ela não tem essa alteração, tá? Mas aí a gente vai conversar disso também. O que acontece? Essa lágrima, então, ela escorre pela face, né? Existem algumas situações em que ocorre sim o aumento no lacrimejamento. Às vezes o animal tem problema, gente, tem alguma anormalidade ciliar. Então o cílio ele nasce em algum local inadequado, acaba tocando na córnea, na superfície ocular, levando ao lacrimejamento excessivo. Às vezes, um problema de pálpebra, uma inversão da pálpebra, faz com que os pelos da pele toquem também na superfície ocular, levando ao lacrimejamento excessivo. Então, beleza, pode acontecer o excesso de lacrimejamento nos animais, mas a maioria dos casos, né, é problema nessa drenagem aí. Né? Tem algum problema aí de drenagem que está fazendo com que a lágrima escorra na pele do paciente, tá? Então, vamos ver quais são as causas. Diante dessa parte de anatomia que vocês viram, da drenagem da lágrima, né? Aí eu queria que você mesmo respondesse aí para mim. Isso é um problema de lágrima ácida? É o pH da lágrima que faz com que o pelo fique daquela cor, né? Então, o pH da lágrima faz a lágrima escorrer pela pele, pela face do animal? Será que é isso? Pelo amor de Jesus, me fale. O pH da lágrima, ele influencia na queda da lágrima para a porção externa aqui, para a pele. Então, quer dizer que se a lágrima for neutra, ela não vai escorrer. É isso que acontece? Então tá, tire as suas próprias conclusões, né? Então vamos ver aqui, ó. Na verdade, está acontecendo uma obstrução do canal de drenagem lacrimal, tá? Quais são as causas? Ó, agenesia de ponto lacrimal, agenesia de ducto nasolacrimal, agenesia de canalículo, entrópio medial, secreção e estenose. Nossa Senhora, eu não sei o nome de nada disso. Vamos ver o nome de cada coisa? Vamos ver? Então, olha aqui, ó, agenesia de ponto lacrimal. O que é a agenesia? A agenesia é a ausência. Aquela coisa, ela não existe, tá? Uma coisa congênita. O animal nasce daquele jeito. A agenesia do ponto lacrimal é quando o paciente não apresenta os pontos lacrimais. Então, a gente viu onde ficam os pontos lacrimais. Concordam que se a lágrima é produzida e não existe o ponto lacrimal, nenhum dos dois, essa lágrima não vai ser drenada pelo ducto nasolacrimal? Não vai. Né? Então, isso aí é uma causa. Né? Então, é uma coisa mecânica, concordam? A agenesia de ducto nasolacrimal. A gente já sabe que a agenesia é a ausência. Então, o animal ele pode ter os pontos lacrimais, mas ele não tem ducto nasolacrimal, certo? Então, não tem. Como que a lágrima vai drenar até o ponto nasal? Né? A agenesia do canalículo. Poxa, o animal ele tem os pontos nasais, os pontos lacrimais, ele tem o ducto nasolacrimal, mas não tem canalículo. Então, tá acontecendo uma interrupção na drenagem aí, tá? Então, a lágrima, o filme lacrimal, ele não está sendo drenado, beleza? Entrópio medial. Entrópio, gente, é a inversão da pálpebra. A pálpebra, ela inverte. Lembra que eu falei para vocês que o canto medial é essa região aqui do olho, ó, né? Aqui em medial e aqui lateral.
Quem que fica aqui nessa região que a gente acabou de ver? Não são os pontos lacrimais? Pois é, se a pele gira internamente, que se chama entrópio, se ela gira internamente nessa região medial do olho, o que vai acontecer? A obstrução desses pontos lacrimais, tá? É muito comum isso em animais braquicefálicos, porque a pele, o focinho é achatado, isso acaba predispondo também a essa inversão da pálpebra nessa região medial do olho, tá? Então, isso aí é entrópio medial, resulta na obstrução mecânica dos pontos lacrimais, consequentemente, a lágrima não vai ter como drenar pelo ducto nasolacrimal, certo? Outra coisa, gente, seria o acúmulo de secreção no ducto, nesse aparelho lacrimal. Então, às vezes, tem secreção purulenta, tal, acaba entrando pelos ductos, ficam ali, essa secreção fica encarcerada e, consequentemente, causa obstrução do ducto nasolacrimal, impedindo a lágrima de percorrer o caminho natural que ela deveria percorrer. Bom? E os casos de estenose? O que é estenose? Estenose é um estreitamento, tá? Então, olha aqui, ó. Tem aí o ducto nasolacrimal, ele vem certinho, retinho, depois ele é estreitado e continua, depois volta com um calibre normal. Então, essa aí é outro ponto, tá? Raças dólicocefálicas, eles têm o focinho longo, né? E aí eles são mais predispostos a esse estreitamento, tá? Raças braquicefálicas, esse ducto nasolacrimal, ele é mais tortuoso, sendo mais predisposto à obstrução por secreção também, tá bom? Então a gente viu aí várias das causas que podem resultar no comprometimento desse sistema nasolacrimal aí, desse sistema de drenagem, que podem sim levar a esse extravasamento da lágrima na face do animal, ok? Como que a gente faz o diagnóstico disso? Ai, meu Deus, só de olhar eu vou ver e tal. Olha, você tem que levar o seu paciente até um médico veterinário. O médico veterinário ele tem que saber identificar isso, né? Então, a gente esclarecendo isso aqui, até para ajudar também você que é médico veterinário, né? E enxergar que passar um antibiótico, receitar um antibiótico, não vai resultar em nada. A gente não vai a gente não vai ter a resolução do problema daquele animal. O animal vai parar de tomar um antibiótico e vai voltar o mesmo problema. Por quê? Porque o antibiótico ele vai matar as bactérias que estão ali na pele, no pelo do animal. Matou bactéria, não acontece reação de umidade com bactéria e a liberação daquela coloração ferruginosa, tá? Então, a gente tem que saber fazer esse diagnóstico, leva no médico veterinário, leva no especialista oftalmologista para conseguir identificar esse problema. Para o diagnóstico, a gente utiliza um corante que se chama fluoresceína. Ele é próprio aí, no caso, para oftalmologia. Existe esse corante em formato de colírio e em forma de strips estéreis, que são essas fitinhas impregnadas com fluoresceína na ponta. Então, essa parte laranja aqui, ó, isso aqui é fluoresceína impregnada na fita. Essas fitas, elas são estéreis, ou seja, não tem chance de contaminação, tá? O colírio, ele já caiu em desuso, porque a fluoresceína ela é um excelente meio de cultura para bactéria. O que isso quer dizer? Quer dizer que a fluoresceína ela se contamina muito rápido em forma de colírio. Então, não é uma forma segura da gente se trabalhar, né? Então, o ideal é usar as fitas e não o colírio. Esse colírio, ele tinha que ser colocado em geladeira, tal, e sofre contaminação muito rápido. A gente pode passar essa contaminação entre os olhos dos pacientes, tá bom? Então, o ideal são essas fitinhas estéreis mesmo. A gente umedece, tá vendo? Essa fitinha estéril, coloca uma gotinha, algumas gotinhas de solução fisiológica, só para a solução fisiológica escorrer, ó, e aí ela escorre aqui e já cai no olho do paciente, tá? Fazendo a coloração necessária.
Ou então a gente pode pegar uma seringuinha de 3, 5 ml, coloca soro e mergulha a fitinha dentro. Dá um pouco mais de trabalho isso. Eu prefiro ir direto com a fita, coloco lá uma gotinha, 2 gotinhas de solução fisiológica e já instilo no olho do paciente, tá? Você pode usar até a mesma fita, porque vem 2 fitas num pacotinho, num envelopinho, vem um par de fitas, um para cada olho. O que você faz? A gente acaba economizando um pouco. De que forma? Faz essa gotinha, deixa a gotinha cair no primeiro olho, sem encostar no olho do paciente, para não ter a contaminação. E no outro olho você já pode encostar, né? Aí procura encostar na região da esclera, na parte branca do olho. Não vai encostar na córnea, que é um pouco incômodo, dói um pouco, né? Que a córnea é extremamente sensível, né? Pela inervação dela. Então você faz isso. E aí você economiza, você usa uma fitinha só para o mesmo paciente, tá? Feito isso, essa fluoresceína é a mesma que a gente usa para fazer o diagnóstico de úlcera de córnea, né? Que nem a gente já viu aí no webinar que eu dei sobre úlcera de córnea, tá? Então você faz essa coloração, instila a fluoresceína no olho do animal, e aí você deixa essa fluoresceína até o período de 5 minutos, né? Então o que acontece? Em 5 minutos tem que acontecer, ó, fez a fluoresceína aqui, ela está no olho do paciente, ela vai entrar nos 2 pontos lacrimais e vai ser drenado até a narina do seu paciente, certo? Então, se não drenou em até 5 minutos, é Jones negativo, ou seja, tem algum tipo de anormalidade nesse sistema de drenagem lacrimal, tá? Agora, se drenou até 5 minutos, que é o normal, então é Jones positivo, ou seja, está tudo ok com o sistema lacrimal desse animal, né? Às vezes, esse problema aí pode ser o lacrimejamento excessivo por outra causa, tá? Mas não pelo sistema de drenagem que está comprometido, obstruído por alguma causa. Tá? Então, o que a gente vê é a fluoresceína saindo na narina do animal, né? Então a gente vê nitidamente isso. E se você quiser ver melhor ainda, você utiliza a luz azul de cobalto numa sala escura. Então assim fica bem evidente mesmo. Em raças braquicefálicas, a gente não deve olhar só os pontos nasais. O que eu faço? Eu abro a boca e vejo lá dentro se tem a coloração também da fluoresceína, porque a gente pode ter um falso negativo aí, né, nas raças braquicefálicas, por causa daquela comunicação com a cavidade oral que eu falei para vocês lá no começo. Lembra? Então tá. Então você viu essa coloração, a saída da fluorescência até 5 minutos, Jones positivo, não tem problema nenhum na drenagem do filme lacrimal, tá? Então, beleza. Vamos pensar agora no tratamento, tá? Vamos pensar aí no tratamento e ver o que seria melhor para o animal. Você que é tutor de um pet, responde para mim, né? O que você acha aí? Você acha que o tratamento para esse tipo de alteração é antibiótico? Né? Você acha que o antibiótico vai resolver o problema da drenagem da lágrima, do sistema lacrimal lá? Pelo que você viu de anatomia, né? Você, médico veterinário também, você acha que o problema seria resolvido com antibiótico? Ou você acha que o antibiótico iria atuar matando aquelas bactérias ali presentes na região e impedindo aquela reação das bactérias com a umidade, resultando nessa coloração ferruginosa, né? Nessa discromia ferruginosa. Então, o que seria ideal para esse paciente? Né? O que eu faço? O paciente que tem um problema, que tem uma dermatite que resulta em ferida, que resulta no mau cheiro, né? Que está junto com aquelas dobras nasais. Então, o paciente começa a sentir prurido, coceira ali na região, fica coçando, né? Correndo o risco da própria pata lesar
a superfície ocular, esse paciente, aí sim, eu indico a cirurgia, né? Agora, aquele paciente que é só uma questão de estética, não tem uma discromia, uma umidade excessiva, não tem aquelas dobras nasais, que é uma coisa mais leve, que a gente consegue controlar somente com limpeza, aparar os pelos corretamente, fazer limpeza, manter sempre seco, né? Se é um paciente desse caso, eu não indico a cirurgia, eu não acho que vale a pena, somente por estética, né? A gente indicar um procedimento cirúrgico, o paciente vai passar por um procedimento anestésico também. Então, acho que por estética não justifica, tá? Então, o que a gente tem que pensar aí? Vamos fazer um tratamento paliativo? Então, vamos conversar com o tutor, vamos falar a verdade. Ó, o que eu posso fazer aqui, né, é a gente tentar manter os pelos sempre aparados, porque se cair um cílio no seu olho, como que você fica? Incomodado ou não? Né? Então, se cair um cílio no seu olho, você já vai ficar louco. Agora, imagine aquele monte de pelo caindo na superfície ocular, né? Então, no seu olho, o tempo inteiro, aquele monte de pelo. Então, a gente fica desesperado. A gente tem que sempre se colocar no lugar do paciente, né? Então, assim, o tutor, ele tem que ter a consciência disso. Então, é legal conversar com o médico veterinário. Esse médico veterinário tem que fazer o teste de Jones para ver se o problema é um excesso de lacrimejamento por alguma outra alteração ou se é a obstrução do canal de drenagem, tá? Então, um médico veterinário, ele pode fazer isso. Se ele não conseguir chegar num diagnóstico, ele pode encaminhar para um médico veterinário oftalmologista, para o oftalmologista veterinário, né? Isso não é vergonha nenhuma, não existe problema nenhum nisso, a gente só ganha cliente fazendo as indicações de especialistas, né? Porque aí o tutor, ele passa a confiar mais em você, né? Então, assim, isso é legal entre a gente, né? Então, às vezes, o clínico, ele me encaminha casos oftálmicos que ele saiu do conhecimento dele, ele me encaminha, e depois esse tutor, ele me retorna. Aqui de novo, ó. Skipper, vem aqui, você tem vergonha! Tó. Vem cá. Então, o que acontece? A gente tem que ter esse equilíbrio aí com relação ao tratamento. Lágrima ácida mesmo, você vai chamar, né? Será que é lágrima ácida? Então, aquilo que eu falo, né? A lágrima ácida. Se a gente transformar essa lágrima numa lágrima neutra, ela vai deixar de escorrer na pele extraocular, aqui na região medial do olho. Então, a lágrima para de escorrer ali se eu fizer um tratamento, deixar essa lágrima neutra, será? Né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é corrigir esse nome. Não é lágrima ácida, isso é um problema na drenagem, né, da lágrima, do filme lacrimal, tá? Então, gente, o que eu queria falar, o procedimento aí, ele é cirúrgico, resumindo, o tratamento, ele é cirúrgico, mas existem aqueles casos que a gente vai falar, olha, é cirúrgico, vamos fazer a cirurgia mesmo ou não. A gente não vai, qualquer animal que tem discromia ferruginosa vai lá e vai fazer cirurgia. Então, a gente tem que ter um pouco de bom senso, né? Mas a gente tem que instituir aí um tratamento de acordo com o diagnóstico. Então, você que é tutor, viu aquele marrom lá, não vou fazer cirurgia. Não. O ideal é levar no seu médico veterinário, ele vai fazer um teste de Jones, ele vai avaliar se tem anormalidade ciliar, se tem anormalidade palpebral, né, que leva realmente ao lacrimejamento em excesso e, consequentemente, essa mudança na coloração dos pelos. E aí tem que acontecer, tem que ser feito o procedimento para curar, para remover aquele estímulo do lacrimejamento. Então, só o médico veterinário vai poder fazer isso. Então, cabe ao tutor somente enxergar o seguinte, olha, primeiro, isso não é lágrima ácida, segundo, um antibiótico não vai resolver, né? Então, vai e leve para um médico veterinário ou leva direto no oftalmologista veterinário. E cabe ao médico veterinário fazer o diagnóstico corretamente, obstrução da drenagem ou alguma outra alteração que está levando ao lacrimejamento excessivo. E aí instituir o tratamento correto ou então
encaminhar para um colega oftalmologista, tá? Mas sempre pensando em quê? No bem-estar do paciente, naquela satisfação do tutor, que querendo ou não, ele é o seu cliente, ele confia em você e ele vai retornar para você, tá bom? Então, eu queria falar para vocês, eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? O que eu queria falar com vocês é para que vocês curtam aí, se gostaram desse bate-papo sobre a discromia ferruginosa, curtam, dá um like, compartilha com seus amigos, seus vizinhos, a galera que às vezes tem cachorro, tal, não sabe o que fazer, compartilha com seu colega oftalmologista, se inscreve no canal. Tem também o site com várias curiosidades, como eu falei para vocês, curiosidades para tutores, artigos científicos para médicos veterinários e para estudantes de medicina veterinária. Me segue no Instagram, na fanpage. E eu sempre coloco novidades sobre curso também, gente. Estou lançando aí em breve um curso de uveíte, que é a inflamação do trato uveal, né? Esse curso ele vai envolver pequenos animais, mas também envolve equinos, a uveíte recorrente equina. Esse curso é voltado para médicos veterinários, clínico em geral, ou para oftalmologistas, e também para aluno de graduação em medicina veterinária. Então, o curso aborda desde anatomia, vai fisiologia, né, o desenvolvimento da doença, o tratamento, o diagnóstico, tá? Então, ele é um curso bem completo, que a gente sabe que a nossa graduação em medicina veterinária ela não aborda essa parte de oftalmologia veterinária. Então, é muito importante que a gente estude determinados assuntos, né, para que a gente se torne profissionais melhores. Tá? Isso acaba dando mais segurança para a gente durante os atendimentos e a gente acaba adquirindo melhores resultados com relação à visão do paciente, consequentemente, a confiança dos tutores do seu cliente. Tá? Espero que você tenha gostado e a gente se vê em breve. Um grande beijo. Deixa eu deixar aí meu WhatsApp. Meu WhatsApp, se você quiser conversar, não, quero marcar uma consulta, tal, ou queria saber mais informações sobre curso. Claro, lá no meu site tem todas as informações, mas o telefone é 11, né, o WhatsApp, 997836327, tá? Então, 11 997836327. Entre em contato. Também tem outros vídeos no YouTube que a gente fala de fisiologia, fala de anatomia ocular. Beleza? Um beijão e até a próxima.